Olá, está começando mais um Painel Brasil e hoje com um assunto muito interessante, que é o aletramento materno. E eu recebo a Kátia Xavier de Azevedo, ela é jornalista, pós-graduada em gestão, supervisão e orientação educacional. Mas, pasmem, ela também é motorista de táxi. Eu achei muito interessante. Quando me apresentaram a pauta da nossa entrevista, essa novidade, esse motorista, a gente vai conversar um pouco também. Uhum. Mas o interessante é que ela lançou esse livro aqui, ó, Aletramento Materno. Segundo a Kátia, o aletramento materno e o aleitamento materno começam juntos. E eu queria que você comentasse isso pra gente, começasse aí. Como é que faz essas duas coisas? Pois é, a criança nasce com necessidades. Certo. Né? E uma delas também é de comunicação. Então, essa vontade que ela tem de conhecer o mundo, ela já pode ser também apresentada da forma que a gente tem através da escrita. Então, tem as palavras que a gente apresenta para as crianças, em tamanho grande, né? Uhum. Adequado para ela. E no momento em que ela está realmente assim, ainda aprendendo a mamar, porque em 3 dias a criança ainda fica ali aprendendo alguma coisa sobre a amamentação. E nesse período a mamãe fica meio perdida, né? Porque ela tem muita tarefa realmente. E a criança chora, às vezes, muito, ela fica meio tensa. E ter as palavras, por incrível que pareça, parece que também ajuda a criança a se acalmar, a prestar atenção, a entender que alguém está tentando falar com ela. E aí, quais seriam essas palavras? Mamãe, papai, vovô, vovó, titia. E coisas assim que ela já está acostumada a ouvir desde a barriga. Ah, entendi. Entende? Então, por exemplo, sabonete é uma coisa diária na vida da criança. Né? Ela tá, até hoje a gente já começa realmente, sai da maternidade ou na maternidade já tomando banho, já toma banho, né? E antigamente não. Não. Demorava uns 10 dias. Até um umbigo cair, aquela pois coisa. Exatamente. Então, a intenção é essa, é ligar realmente a necessidade da criança de estar já tendo contato com o mundo que a gente tem da escrita de uma maneira bem interessante para ela, né? Lúdica. Kátia, mas é feito simultaneamente enquanto a mãe amamenta? Não, faz isso? não, Como não. é que é? Ela tem assim, o primeiro contato é parada, palavra paradinha, porque é que a gente chama de etapa 0. É um momento em que a criança vai estar só vendo alguma coisa, que ela ainda está, entendeu? Ainda vai começar a fazer um link, né, do que é aquilo que ela está vendo hoje, amanhã, e vai vendo até os 6 meses, até ela aprender a ler, né? E nesse período a gente vai fazendo diversos brinquedos. Então eu tenho um kit, aletramento materno, que é a base do que a gente faz para a mãe entender como aplica, né? E também a forma de aplicar para cada idade. Porque é diferente uma criança de 6 meses para uma criança que está começando, recém-nascida. E realmente o recomendado é fazer os brinquedos para a criança sair da maternidade já com tudo isso pronto, com a base do primeiro momento pronto. Quer dizer que começa assim nos primeiros dias já de nascimento. Você já pode mostrar como um estímulo visual, auditivo, sonoro, comunicativo. Então a criança já sabe assim que existe ali uma coisa que faz parte do mundo dela. Então ela vai crescendo, com 6 meses a gente já começa a apresentar o jogo de cores. Certo. Né? Tem material com... Aí você faz assim, por exemplo, aí é o vermelho, mas está escrito em preto, né? Está em branco. É uma palavra, como outra qualquer. Vermelho. Você põe... Eu coloquei aqui, eu fiz um jogo para a criança, quando estiver já com 3, 4 anos, 2 aninhos, ela já identificar também as cores com o nome próprio das cores. Certo. E aos 6 meses, é mais mesmo assim, uma apresentação como outra coisa qualquer. Você não apresenta comida, né? Uma laranja, banana. Sei. Então ela já vai ver as cores como uma coisa que faz parte do universo e também vendo a escrita dentro desse contexto. Então a escrita ela vai sendo inserida de uma maneira interessante. Por exemplo, essas palavras aqui, elas devem ser começadas a partir de que idade, de quantos meses? Olha, essa aqui é a partir de 6 meses, porque, segundo o oftalmologia, né, o pessoal ligado à área de oftalmologia, a criança só começa a identificar as cores a partir dos 6, 7, 8 meses. Certo. Né? Aí a gente já apresenta como um brinquedo. É um brinquedo, como um ursinho,
né? Um sininho, qualquer coisa que faça um chocalho, né? A gente mostra as cores e eles adoram. Eles ficam fascinados, eles quando estão habituados, porque isso já vem desde o início. Certo. Vários momentos, que tem uma explicação mais detalhada sobre como é que é para inserir isso aqui já com outras palavras. Por exemplo, nariz, ela vai aprender as partes do corpo com 3, 4 meses. Então a gente já vai fazendo um estímulo também sensório-motor. Sei, né? sei. Então, a psicomotricidade já está sendo trabalhada nesse momento, desde que nasce. Uma criança com esses estímulos do aletramento materno, ela tem um perfil, aos 4 meses, pelos segundos pediatras, de criança de 6 meses. Então, sabe? A postura. Ideia. A ideia já é muito antiga. Então fala pra a gente. ideia, ela não é minha, ela não é uma ideia assim. A ideia o termo foi construído por mim, né? Em direção ao letramento, né? Certo. A aproximação do letramento. E a parte que diz respeito histórica, eu acho que é desde a construção da escrita. Entendi. Por quê? Porque todo pai e toda mãe, intuitivamente, percebe, muitos pais e mães perceberam que a criança ela pode aprender a ler muito antes do que é determinado pelo sistema. Então, nesse momento, esses pais, essas mães se aventuraram e fizeram. Então, foram consideradas assim, crianças prodígio, né? Crianças, muitos julgam que aprenderam a ler sozinha, quando, na verdade, é tentativa de sucesso que acabaram tendo, né? E alguns revelaram ou perceberam que foi, né, bem construído uma técnica. A técnica em si mesmo, com registro histórico, a gente tem de 1700 e alguma coisa, segundo Doman. É o Glendoma. Glendoma. E o Glendoma é um neurofisiatra americano que vem fazendo esse trabalho desde 1960, né, 64, e quer dizer, em 64 foi publicado o livro dele a respeito desse assunto, e fez com que os pais percebessem que as crianças realmente aprendem. E aí, o meu livro, ele é mais voltado para os professores, principalmente. Legal. Porque ele fala sobre o meu ponto de vista dentro da visão de Vygotsky e Piaget. Certo, então, que é a escola com a linha de Piaget. Exatamente. Que anteriormente aqui em Brasília tinha uma escola. Minha filha até estudou lá. Foi na Ana Dematei? Não, foi nessa escola? Não foi do Piaget. Do Carmo, daquele Piaget mesmo, a escola Piaget, que sim. ficava atrás do Colégio do Carmo. Eu não conhecia aqui. Era muito boa, a minha filha estudou lá os primeiros anos, 2 anos ela fez lá. Pois é, e ele fala isso, o Piaget, ele comenta sobre os estímulos que a gente dando adequadamente. Quando ele fala em queimar etapas, justamente no processo de você fazer um movimento de ensinar a criança alguma coisa, esse processo exige realmente etapas. Então, essas etapas é que não só podem ser puladas. Porque se você vai querer ensinar ela a somar e subtrair sem mostrar as quantidades, ela não vai ter facilidade para aprender. Certo. Então, o maior problema de interpretação sobre Piaget já começa por aí. Né? Essa coisa de queimar etapa. O que é queimar etapa para Piaget? Não é fazer com que a criança só vá aprender com 6 anos de idade alguma coisa que ela poderia ter aprendido antes. Certo. Né? É justamente você ensinar corretamente o que é necessário. Deixa eu te falar, muita gente hoje diz que as crianças já nascem com um chip. Que na realidade elas pegam qualquer, sei lá, qualquer coisa assim eletrônica, eles já sabem como é que monta, como é que coloca, como é que faz, enfim. Como é que é isso? Você acha que já vamos supor, influência do ambiente, dessa nova forma, sei lá, dessa casa? Como é que é? Você acha que pode ser isso? O que acontece assim conosco atualmente é a demanda de informação e quantidade de coisas que todos os pais são obrigados a fazer. Certo. Esse movimento, eu acredito que esse movimento muito dinâmico da vida atual leva a criança a ficar aqui dentro da barriga, assim, meio já saindo, querendo saber mais ainda como é que é o mundo. Se antes elas já tinham facilidade de aprender a ler, agora elas têm muito mais. Certo. Né? Por quê? Porque parece que esses neurônios, sabe, essas sinapses são mais aceleradas. E isso pode levar, talvez, a perceber as coisas. Até porque o computador a gente é apresentado para nós adultos como um negócio assim meio esquisito, para quem não tem costume. Agora, para a criança é aquilo, tudo que é novo é bom.
Então, o que é bom, como ela percebe que a gente está lá tentando se situar né, naquela tela, né? Ela já percebeu todos os desenhos, todos os detalhes da tela. A gente não, a gente ainda está tentando, né, início, e aqui, ali, né, o que é esse xizinho. A criança já está tentando saber por que está escrito diferente. Por que não está escrito em português? O que está escrito aqui? Então, ela já quer saber, com 3, 4 anos, que ela já percebe. A qualidade da criança está em perceber as diferenças. Nós queremos procurar sempre as semelhanças. A gente procura muito o que é igual. Se for igual, até é fácil. Aí a gente consegue se virar. Agora, se é diferente, a gente já fica assim meio... entra em pânico, né? Você sabe de alguma experiência em escola pública desse tipo de técnica, Cátia? Olha, o que eu tenho conhecimento é de que as professoras, desde a época do conhecimento sobre a alfabetização natural, elas vislumbraram, algumas, uma possibilidade de fazer um trabalho melhor na área de alfabetização. Então, quando elas estudam a alfabetização natural como uma possibilidade das crianças, na época, lá em 1960, de aprender a ler, elas começaram a avançar em algumas escolas, mas muito assim, porque é opcional. Muita coisa é opcional na escola pública. As professoras fazem se quiserem. E outras acabam fazendo assim, umas mais do que outras, por conta própria. Certo. E a escola em si ela é um pouco engessada em virtude de todo o sistema que a gente tem, determinando coisas que às vezes talvez estejam até equivocadas, mas a gente é obrigada a fazer. Então não dá para dizer, olha, tem uma escola que faça. Tem professores que praticam. E a criança realmente tem facilidade de se desenvolver por conta dessa né? Eu atribuo, assim, quer dizer, há hoje uma insatisfação generalizada. Quer dizer, o aluno insatisfeito com o professor insatisfeito com os alunos, há uma diferença, enfim, é uma coisa que não está dando certo. Que não se fala mais como se falava há 30, 40 anos. Hoje nós estamos numa outra época. E essa é uma questão assim, que eu tenho pensado muito. No que, sei lá, de ideias que a gente possa dar para o governo para ter uma política pública, de repente, de implantação de um esquema como esse. O que você acha? Você acha que isso seria um caminho, de repente, mais harmonioso, da gente começar a ter uma harmonia dentro desse convívio escolar? O aluno, ele já com 6 anos, ele entra na escola assim com muitas expectativas. Ele quer uma coisa de aprendizagem de acordo com o que ele ambiciona. A criança, ela tem ambições na área de educação e cultura. É impressionante como eu me lembro de mim indo para a escola, sabe, indo para a 5ª série, que antigamente era 5ª série, né? Então, essa mudança, ela cria muita expectativa na criança. E, de repente, ela se frustra quando encontra uma equipe de professores ainda defasados, porque tem que ter realmente um interesse do professor por favorecer o aluno em todos os aspectos que ele tenha necessidade. Quando a criança é superdotada, ou que a gente chama em relação às outras, porque ela lê mais, ela tem um interesse maior, ela, infelizmente, na escola encontra poucos professores realmente com vontade de fazer muito. E quando ela encontra, ela se faz, ela se realiza. E eu já tive, graças a Deus, né, sempre tive bons professores, muitos bons professores, e vontade de aprender. E tem muita gente assim que chega na escola com essa ânsia, mas infelizmente começa a ser podado porque um professor fica infeliz por não corresponder a essa expectativa, e aí ele começa também a ter problemas de relacionamento com a criança. Eu sei. Muito acontece com crianças assim que estão com vontade de aprender e o professor, infelizmente, não tem realmente preparo para isso. O que acontece com o universo dos professores? Eu acredito que a informática está aí. As crianças estão sabendo pesquisar algumas coisas, né? Outras não, ficam brincando mesmo, perdem muito tempo. Mas, de certa forma, o professor ele pode estudar, de repente, assim, autores antigos que a gente conhece, que são excelentes, que pouco conhecido entre os próprios professores. Eu fiz um período agora recente na área de pedagogia para conhecer o mundo, o universo um pouco mais do que está mudando nesse momento na área de pedagogia, e percebi o seguinte, eles conhecem pouco
o que é realmente Vygotsky, o que é realmente Piaget, o que é Freinet, que é uma orientação que eu dou, né, de conhecer um pouco mais para poder fazer melhor pelos alunos. Ele tem um excelente trabalho, Celestine Freinet. Tem também o Youssef Renzulli, que atualmente atua muito na área de enriquecimento escolar, está aí, né, é francês, acho que é francês, faz um trabalho excelente na área de superdotação, altas habilidades, que serve para todas as crianças, porque qualquer professor bem preparado, ele atende a criança com deficiência, em termos de desenvolvimento, e a criança acima do que é o padrão. Então, o que eu acho interessante? É um esforço, aí os professores, realmente a gente tem dificuldade na área de pedagogia, ter mais cobrança, talvez, digamos assim, das universidades, em termos de pesquisa. E o que eu observo também dos grandes especialistas da área de educação é que eles todos vieram de outra área. Ou são jornalistas, certo, ou são da área médica, ou de qualquer outra área, mas especificamente de pedagogia, você tem só realmente assim, muitos alfabetizadores. Entendi. E ainda assim, tentando acertar. Uma crítica que eu faço atual, que está dando um sério problema para a leitura, é uma coisa que parece que é obrigatória atualmente, usar a letra maiúscula na alfabetização de jovens e adultos e crianças. Isso está fazendo com que a criança tenha problema para poder fazer a letra cursiva, para poder fazer uma leitura melhor com a letra minúscula. Então, eu recomendo fazer no meu trabalho sempre tudo com a letra minúscula e de imprensa. Tá. A diferença do A, que a gente tem às vezes, é que ele é bolinha, né? Certo. Ou ele é o que a gente costuma usar, né? O Arial. Então, a leitura, ela tem esse detalhe que eu acho que está fazendo uma grande diferença no universo de todas as pessoas que estão aprendendo a ler, tanto adulto quanto criança. Nossa, gente, eu teria tanta coisa mais a falar. É verdade. Então, para encerrar, eu gostaria que você desse o seu site, porque aí as pessoas vão ter mais informação, e o seu e-mail. Tá porque ótimo. Porque aí as pessoas entram em contato e tem um telefone, você põe 61, porque é Brasília. Então, fique à vontade. Muito obrigada. Então, o site é aletramentomaterno.org. O meu telefone é 61-8197-8450. O meu e-mail é aletramentomaterno@gmail.com, sendo que eu prefiro sempre ligações, eu adoro falar. E também e-mail eu respondo, né? Tá certo. Bom, obrigada, adorei. Outra coisa, só lembrando, se quem quiser se cadastrar no site, é interessante para eu sempre dar notícia de onde eu estou no Brasil, fazendo alguma palestra aqui e ali. Tá? Tá certo. Nossa, uma última pergunta que eu fiquei curiosa. Você tem filhos? Tenho 2 filhos, eu ia falar 3, mas o terceiro ficou para trazer o aletramento materno. O primeiro, que a minha filha a primeira está com 29 anos, eu ensinei ela a ler. O Rafael está com 14 anos, os dois, graças a Deus, bem, né? E o Lucas Mateus foi que eu tive que estudar um pouco mais para poder desenvolver isso aí, que no caso, para ele seria necessário e eu deixei para os outros. Ele deixou de herança. Tá bom, então. Tá bom? Muito grata, então. Então, ótimo. Prazer. Tá? Obrigada.